Olá, eu sou a Samantha, este é o Arthur e você está no canal O Cão que Lê. Hoje eu darei 10 dicas de 10 livros fininhos, curtinhos para serem lidos em um dia, tá bem? Fique com a gente e saiba quais e qual gênero te interessará mais. Vamos lá, as 10 indicações de 10 livrinhos curtinhos, nacionais, internacionais, para todo tipo de gostos diferentes. Para você que está aí pensando, poxa, eu não estou com vontade de ler, estou com preguiça, eu queria alguma coisa bem curtinha para ler. Curtinha e que ainda assim deixa uma mensagem. Então, assim, ainda abril, estamos em tempos de você colocar suas metas literárias. Você tá muito bonitinho, ele tá agora prestando atenção, cão que lê. Vamos lá. Bom, a minha primeira indicação vai para um português. Eu comprei pelo título, me chamou muita atenção um tempo atrás. Morreste-me. O pai dele falece e ele escreve uma carta. Então, assim, é também no estilo espaçamento tranquilo, você lê fácil, mas é uma carta tão poética, tão linda, que não tem como você não terminar de lê-la do começo ao fim. O José Luiz Peixoto ele esteve na Bienal agora de 2022 e eu pude vê-lo de longe. Gostaria muito de ter chegado perto, mas fica aqui a dica: Morreste-me. Claro, se você não estiver passando por um luto, claro, se você estiver no momento, ok, porque assim, lágrimas vão rolar daqui. Nesta linha, mas a gente pegando um nascido na República Tcheca, antiga Tchecoslováquia, a gente tem Carta ao Pai, do Kafka. Eu tenho só nessa edição aqui, Pocket. Não gosto muito de livro Pocket, mas porque às vezes engana, tá, gente? Que aí a letra fica um pouco menor. Esse livro que virou essas cartas, né? Na verdade, foram publicadas póstumamente. Não era pra gente nem ter acesso a essas cartas. Quando ele escreveu para, de fato, enviar ao pai. Só que essas cartas nunca foram enviadas, e aí quando o Kafka morreu, um amigo pegou e decidiu publicar, e assim... É até estranho a gente ler uma coisa de alguém que não queria que fosse publicado, porque são coisas muito íntimas. E diferente do que eu acabei de apresentar, o Morreste-me, o Carta ao Pai, ele é bem pesado. Aqui a gente acompanha todo o sofrimento do Kafka, todas as coisas que ele gostaria de ter dito com o pai dele, que afinal ele diria, através dessas cartas. Então, assim, é muito pesado. É um livro, assim, altamente recomendável se você estiver bem com seu pai, se você estiver bem com a vida em geral, porque é uma pancada no estômago, mas não que nem o próximo que eu vou mostrar agora. É aquela que é doída, assim, sabe? Quando ele conta as coisas de criança. E aí você vai acompanhando e pensa, poxa, ele era só uma criancinha. E assim, as pessoas guardam as lembranças, não importa quanto tempo passa. Então, assim, dá pra ler num dia só também, mas é um livro muito triste. Como eu falei, na sequência eu vou para um soco no estômago, mas não tem como. É o que eu indico para todo mundo começar também na literatura russa, A Morte de Ivan Ilitch. Bom, o spoiler já está no próprio título, né? O Ivan morre. A grande questão também o livro é curtinho, tem que nem 90 páginas, espaçamento gostoso. Por que é um soco no estômago? Porque é óbvio que todos nós iremos morrer. Essa é a única certeza da vida, mas justamente por ser a única certeza da vida é o que faz, embora seja certo e a gente não sabe quando será a nossa vez, é o que faz a beleza deste livro, que aparentemente, né, já começa com a morte dele, e a gente vai, através do enredo, né, prestando atenção e assim, como as pessoas vão se comportando quando a gente morre, como as pessoas ficam, e como a gente também recebe a notícia da morte, é um pôr na balança, vamos colocar desse modo. Boa porta de entrada para a literatura russa. Leitura de um dia também, um sábado, um domingo tranquilo de chuva ou não, dá para ler. Na mesma linha ainda dos russos, fininho também, esse é meu autor russo favorito, amo Dostoiévski, mas Turgenevinho, como diria uma amiga novinha, né, nossa, do Arthur. O Diário de um Homem Supérfluo foi a minha primeira leitura de Turgenev. Nossa, aí eu me apaixonei por ele, sim, mas assim, de paixão apaixonante. Samantha, e diferença Tolstói, Dostoiévski, bom, isso fica para um outro vídeo, um outro momento. Claro que eu amo os dois e tal, mas eu acho ele tão menos falado, para mim ele tá assim, acima. Bom, é em diário, então por si só já é também mais curto.
Mas vai na mesma linha de espaçamento e tudo mais. E, bom, o título já diz, né? Se é um homem supérfluo, o que que ele teria para colocar nesse diário que faz ser tão interessante e a gente não querer parar de ler? Fica aqui o suspense no ar, porque qualquer coisa que eu falo vai ser spoiler. Mas é um livro que marca uma diferenciação no pensamento russo, é um livro marco, assim. A gente também não sai incólume a ele não, tá? Nenhum desses que eu apresentei. Bom, o clássico é batido, mas eu não gosto de falar batido, porque se você nunca leu nada, né? Então eu não gosto de ver gente falando, todo mundo já leu. Não, tá aqui, vai que você não leu ainda, ué, leia, nunca é tarde. A Revolução dos Bichos. Eu mesmo demorei muito tempo, porque eu confesso que eu não gostava dessa capa. Então durante anos eu passei na livraria e passei batido, porque não chamou. Mas enfim, a Revolução dos Bichos se trata de uma paródia que o Orwell, sim, o mesmo autor de 1984, usou para fazer uma alusão aos regimes totalitários, enfim, colocando numa fazenda animais que eram cuidados por humanos. E aí, quando esses humanos morrem, esses animais tomam o poder. E aí, o que muda, o que não muda, já que eles, né, reclamavam tanto que eram sucumbidos ao poder do homem. Quando não tem mais homem, aí tem os porcos, aí tem os cavalos, aí tem toda uma um novo rearranjo. Mas será que de fato algo muda na fazenda? Então a Revolução dos Bichos trata disso. Vem, Arthur, vem que eu vou apresentar agora os nacionais. Oh, filho, agora não é hora de brincar. Filhote. Bom, na leva de nacionais, vamos pegar um nacional clássico, vamos apresentar Machado de Assis. Machado de Assis, eu recomendo O Alienista, é um conto também. Essa edição aqui é bem gostosinha de ser lida, rapidinho você lê. O alienista seria os nossos atuais psiquiatras, né? Alienista, na época que Machado escreveu, cuidava dos alienados. Então, um psiquiatra que cuidava das pessoas com problemas psíquicos. E aqui nessa história, ele vem, o personagem principal, que é o alienista, ele vem da Europa com umas ideias de como, né, assim, como selecionar quem é doente e quem não, para colocar no lugar dos alienados, vamos chamar assim, né, num sanatório, num hospício, enfim, não exatamente com esse nome, para então, para as pessoas serem curadas, é óbvio que sim. Só que em que momento que esse alienista perde a mão e, assim, quem é quem para dizer quem que é doente e quem que não é doente, né? Fica também essa reflexão. Então, assim, é um conto curtinho, né? Como todo conto, mas que suscita isso, né? O que é normal, o que é anormal, quem é quem para mandar quem a que canto. Então, é muito interessante. Esse aqui, do Daniel Galera. Daniel Galera é um autor do Rio Grande do Sul, se não me engano, ele é gaúcho. E assim, quando eu peguei pra ler, me chamou a atenção a capa, né? Assim, eu gosto de história de bicho, mas não queria saber, mas me chamou. Eu adorei esse título, né? Até o dia em que o cão morreu. Fiquei pensando, meu Deus, que cão que morre e o que acontece até o dia que ele morre. E aí eu peguei numa promoção, faz anos que eu tenho esse livro. E faz anos que eu li, tá? Não fiz leitura, não. Vou fazer pro canal. Mas o que acontece? É um livro também curtinho mesmo. Exatamente 99 páginas, contando com introdução, enfim, tudo mais. É basicamente um jovem que passa a vida fazendo nada em Porto Alegre, de boa família, tem lá, se apaixona, tem um relacionamento assim, fugaz, não dá pra falar muito porque tudo é muito que spoiler. E aí as coisas vão se desenrolando, até que o cão morre. E aí o dia que o cachorro morre, o moço como ele morre, enfim, é o marco o dia que, até o dia que o cão morreu. Eu vou fazer a leitura para trazer melhor para vocês, que faz muito tempo que eu não li, mas eu confesso, eu li numa madrugada, meu olho tava vermelho, que eu comecei a ler às 11 horas da noite, falei, vou só mais ler um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais 4 horas da manhã eu tava terminando o livro, um pouco menos que isso. Então fica aqui a dica também de um livro para uma leitura de um dia. Ainda de um brasileiro, sim, gosto muito da escrita do Jorge Amado. Eu indico O País do Carnaval. Ele é famoso pelas novelas da Globo, sim, ele é famoso por Tieta, por Gabriela Canela, sim, todos vieram de livros. Esse aqui, se salvo engano, foi o primeiro dele, eu gostei muito, porque ele é bem filosófico, são pessoas conversando do Brasil, né? Então, assim, do Brasil, do país do carnaval, no sentido, o Brasil
E cada um expondo, vai em linhas bem gerais, que esse aqui eu quero fazer uma resenha mais detalhada, porque vale muito a pena ser lido, e assim, é de espantar como ele descreve com maestria, sendo o primeiro livro dele, e ele mesmo tem autocríticas em relação a isso. Mas é basicamente aquela roda de bar, vou colocar assim, que você tem 3, 4 amigos sentados, pensando e expondo o seu modo de ver em relação a tudo, em relação ao país, em relação à política, em relação ao amor. É uma conversa bem informal. Você se sente horas, vontade de estar ali no boteco com ele, sabe? Para poder conversar junto. Tipo, não penso assim, só que mais ou menos, ou concordo com fulano, concordo com o outro, ou acho mais ou menos isso. E então, ele suscita outras formas de pensar a mesma coisa, né? Então, eu gosto desse tipo de leitura. E termino com uma peça de teatro, minha favorita, né? Como psicóloga, como psicanalista, Édipo Rei, do Sófocles. Sim, foi a partir dessa peça que Freud pegou emprestado a peça de teatro e deu nome à teoria da, do complexo de Édipo toda, porque a história é uma tragédia, né? Que não longe de ser uma comédia, é uma tragédia, e que calhou muito bem para a proposta do Freud e que está atualíssima até hoje. Mas não deixam de ler também, por ser peça de teatro, é bem espaçado, são as falas dos personagens, enfim, é uma peça que diz muito, 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 muito mesmo. Falei dos 10? Falei, né? Falei dos 10. É que ficou um aqui no cantinho, vou falar, vamos falar de uma mulher que não sempre tem o pessoal do que fala, não falo nada de autora mulher, tal, não sei o que. Ai, gente, eu falo de autor, seja o gênero for. Mas sim, Clarice merece todo o nosso respeito. Essa aqui é Água Viva, ela escreve uma carta, prosa poética, não tem nem que dizer que é uma chulapada, assim, você sai zonza pensando, nossa, no dia que eu terminar com alguém, quero escrever uma carta nesse naipe, porque também é bem curtinha, que nem 85 páginas. Eu estou indicando livros todos muito curtos ou com uma diagramação muito grande. É o que ele agora quer brincar. Então fiquem com a dica Todos da Clarice são muito bons, mas o Água Viva é uma carta que você também vai numa sentada só. Então foram bastante cartas, foram literatura russa, foi teatro, enfim, tá aqui a indicação desses livrinhos para você poder ler em um dia e aumentar conhecer esses autores e aumentar a sua programação de leitura agora para mês 4, a gente tá, vamos colocar assim para o segundo semestre ou para começar agora, você consegue ler esses 10 facilmente até o final do ano, tá bom, gente? Então, se até o cão já leu esses livros, você não, leia também. Até!